fazer a nossa prece inicial com uma breve leitura do Evangelho. O Evangelho será o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 14, suicídio e loucura. E após a leitura do Evangelho, faremos uma breve prece e depois passaremos imediatamente a palavra ao nosso querido Mário para poder, trazer esse manancial de esclarecimento desse livro tão querido da nossa doutrina. Então, vamos lá. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 14, suicídio e loucura. A calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre, na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Então, a gente só faz uma leitura bem rápida do Evangelho. E agora, todos nós, em nossos lares, que nós possamos serenar os nossos corações, a nossa mente, mentalizar Jesus, Maria de Nazaré, nesse momento, junto aos nossos guias, e fazermos a nossa prece para iniciarmos na nossa live, o nosso trabalho de divulgação. Querido Mestre Jesus, agradecemos por esta oportunidade de estudo da nossa amada doutrina. Que nesse instante, nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré esteja junto de nós, junto ao nosso irmão Mário, que irá nos trazer os esclarecimentos para que possamos cada vez mais nos incentivarmos a vivermos com alegria essa encarnação. Que hoje o estudo de apresentação, de esclarecimento do livro Memórias do Suicídio, esse grande presente que recebemos da espiritualidade, possa aclarar os nossos corações e espíritos, para que tenhamos bom ânimo e alegria de viver. Abençoe, querido Jesus, querida irmã Maria de Nazaré, o nosso irmão Mário, neste momento de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Passamos a palavra. É com muita alegria, que a gente vai falar sobre o livro Memória de um Suicida, que é um dos grandes livros. O meu é bem antigo. E o meu eu ainda colei uma fotinha do Camilo na frente. Então é muito. Eu vou copiar. O meu é muito antigo. Eu tenho um outro que ainda também está cheio de dados que eu não consegui passar para esse ainda. É um dos grandes livros mediúnicos que nós temos, Lá no livro Fonte Viva, lá no livro Kardec Prossegue, o autor fala assim: conversávamos com o nosso Chico sobre o extraordinário livro Memória do Suicida, de um Suicida, quando ele, o Chico, disse. Eu esqueci o nome do autor agora, desculpa. É Kardec Prossegue. O nome dele. Olha o que o Chico fala sobre esse livro. Esse livro é muito importante para a causa espírita. Já li o livro 3 vezes. Obra dessas, somente de 100 em 100 anos. É um livro que ensina a viver. Ensina a viver. E eu costumo dizer que ele é o livro dos espíritos romanceado, Ou toda a doutrina espírita. Você encontra aqui o livro dos espíritos, o livro dos médios, céu e inferno, a Gênese, tudo aqui, e o Evangelho, tudo num livro só. Uma vez eu pedi ao Altivo Panfiro, foi nosso presidente e fundador do CELD, para dar uma aula no início lá do nosso curso que a gente tem lá no Memória de um Suicida, lá no centro, só para a gente explicar um pouquinho de história. Esse livro era estudado de 15 em 15 dias, numa reunião aberta,
e 15 em 15 dias. É chamado livro extra. E em muitas delas, a própria Dona Ivone deu aula. Olha. Altivo dava aula, Joaquim dava aula, e Dona Ivone algumas vezes. Eu não peguei Dona Ivone, não peguei. Não peguei Manuncial. ela indo lá. Mas eu peguei da metade para lá do livro. Quando terminou o livro, ela já tinha desencarnado. Uhum. Aí no dia do que terminou, tinha sempre um espírito português que dava a mensagem ao final de cada reunião. Cada reunião. E no último dia, a gente veio identificar ele. Ele se identificou, que era um dos personagens do livro, o João de Azevedo, que já tinha reencarnado, desencarnado, e ele falou assim: daqui uns 15 anos, talvez vocês me vejam entrando aí por esse centro. Isso Nossa. foi em 86, né? Ela desencarnou em 84. Então, deve ser um jovem desse aí de quase 40 anos aí no centro, né? Mais ou menos 30 e poucos anos, né? Mais ou menos 30 e poucos anos. Você que é boa de conta, vê aí. Isso, Ele falou 34. daqui. Hã? 34. 34 anos, mais ou menos. Um jovem desse aí de 34 anos é um dos personagens do livro. Então, nesse dia, o Charles também deu mensagem. O Charles Deu é o benfeitor da mensagem Dona Ivone, né? da Dona Ivone Pereira. E eu não me recordo agora, eu tenho quase certeza que Dona Ivone também deu a mensagem. E concitou, não me lembro se foi ela ou o Charles, concitou que a gente fizesse um grupo de vibrações para o suicídio. Então, esse grupo começou lá naquela época, em 86, em 12 de março de 1986. Nossa, 12 de março. Que interessante. Começou lá com a Beth Operti, sobrinha de Dona Ivone, Dona Amália, irmã de Dona Ivone. Olha. Era uma gracinha, Dona Amália, eu gostava muito dela. Um amor de pessoa. E são Eu poucos visitava. centros, né, que tem esse trabalho da vibração para os suicidas, né? Tem a desobsessão de uma forma geral, mas assim, a vibração específica para os suicidas são poucos centros, né, que tem esse trabalho. Poucos anos. Então, recapitulando, quando eu pedi, o livro demora para ser estudado lá no céu 5 anos nesse grupo. É um grupo privativo, onde a gente faz a vibração pelos nomes dos suicidas que nos chegam. São 17 nomes por semana. Por que 17? Porque é o número de linhas que tem no nosso caderninho. 17 nomes a gente vibra, faz o estudo, faz a prece. Então, demora 5 anos. E numa dessas aulas, quando terminou 5 anos, eu pedi tio Alto para ir lá dar uma aula. Quando ele foi lá dar uma aula, nesse dia, até no final, Dona Ivone até se manifestou, né? Ela conversou com a gente no final, né? Deu uma mensagem dela, conversou com a gente. Eu tive a grata possibilidade dela botar a mão na minha cabeça, né? Na hora da mensagem. Estava sentado do lado dele. E ele, quando estava dando a aula, falou assim: o livro é um verdadeiro exercício contra o egoísmo. Nossa, que interessante. E tem tudo a ver com o Chico falou, né? Nos ensina a viver. Nos ensina a viver. E é um livro que os espíritas leem pouco, né? Sim, tem presidente de casa espírita que às vezes até manda não ler, não pega esse livro que é muito pesado. E é pesado que tem 500 e tantas páginas. Ah, por quê? Por que não pede para as pessoas lerem? Porque algumas têm algumas sensações quando leem,
entram muito naquele relato, mas não quer dizer que todos acontecerão isso. A gente faz esse estudo desse livro também pela internet, lá pelo espiritismo.net, Às que eles terças-feiras, agora né? botam às terças-feiras, que depois vai para o YouTube, e ninguém nunca passou mal. E quem não quiser ler o livro, tem também a audionovela. É uma audionovela lançada pela Legião da Boa Vontade, com os melhores dubladores que a gente tem pelas TVs pagas, estão fazendo os personagens. E detalhe, foram fiéis ao livro. Fiéis, E fiéis. está no Não, YouTube, né? Disponível para é, todos. isso. E quem puder comprar, eu acho que lá no Céu até tem, vendendo. Lá na livraria Céu. Quem puder comprar, você ouve no carro, ouve em qualquer lugar. Eu ouvia muito no carro, botava no carro, ficava direto ouvindo. Né? Uhum. Acabava, botava lá de novo, porque são várias horas. Então, é um livro que deve ser lido, porque nos vacina contra o suicídio. Nos mostra uma realidade que poucos, às vezes, conhecem. Ainda mais porque o suicídio está uma pandemia, né? Mundial. Mundial, mundial. A gente não gosta de falar cifras, mas se mata uma pessoa a cada 40 segundos, se eu não me engano. Né? E, Ocorre uma morte por e suicídio. a Organização Mundial de Saúde liberou agora, né, uma informação que eles acreditam que após a pandemia, os índices de suicídio podem triplicar. Isso. Então, o livro nos mostra uma realidade. E por que é um livro importantíssimo para a doutrina espírita? Primeiro, a gente já vê essas informações lá em O Céu e o Inferno. Kardec dedicou parte do livro aos espíritos suicidas. São eles contando para nós o que ocorreu com ele. Só que aqui é mais detalhado. E é um livro escrito a 6 mãos. Ah, Por que 6 mãos? essa é uma curiosidade que eu acho que poucos sabem. Por que 6 mãos? Porque 2 não é médio, né? A gente fala 2 porque manuseou, só se escreve com uma mão. A gente fala, se for falar da mão mesmo que escreveu, foi a 3 mãos, né? 3. Uma da médio, outra do Camilo. Camilo Castelo Branco, que no livro está com um pseudônimo Camilo Cândido Botelho, é um dos maiores romancistas que a língua portuguesa já teve. Um dos maiores romancistas, mais fecundo, com maior aprimoramento do idioma, da língua, sabia pintar cenas como ninguém. E ele, ao começar a ficar cego, ele danou a procurar um montão de especialistas. Até que um dia veio um especialista na casa dele e falou para a esposa dele: ó, tem jeito, é irremediável. Ele foi, pega a arma e dá um tiro no ouvido, lá em 1890. Em 1890. Então ele começa a contar no livro desde que ocorreu com ele após o suicídio. Como é que Dona Ivone Pereira teve contato com ele? Se vocês não sabem, a médium Ivone Pereira foi suicida numa das últimas encarnações. Já tinha uma afinidade, né? Ele já ia encontrar algum material dentro dela. Mas ela ouviu pela primeira vez, ela era uma jovenzinha. Ela estava numa festa de criança, né? Foi de uma cidade para outra e viu aquele senhor com uma roupa de cartola, com fraque, encostado assim, olhando para ela, que era um gesto típico dele. Se vocês olharem algumas fotos dele,
tem um Camilo lá com aquela cara pensativa, né? Tirando foto. Ela o viu. E quando ela cresceu, né? Ela cresceu em lar espírita, vendo mediunidade, dentro da casa dela tinha lá o centro espírita lá que o pai dela, reuniões que o pai dela fazia. Então, cresceu vendo o doutor Bezerra de Menezes, cresceu. O doutor Bezerra foi o pai para ela, né? A vida toda, foi o orientador dela. E aí o Camilo começa a dar mensagem através dela, num centro espírita, e depois convida ela para escrever um livro. E ele vai falando aqueles relatos dele todos. Foi falando. Isso em 1926. Ela tinha 26 anos. Uma jovem, né? Uma jovem. E o Camilo começa a contar tudo o que aconteceu com ele após o suicídio. Né? Logo depois, ele vem contando que assim que se viu no plano espiritual, né? No mês de janeiro de 91, ele sabe depois, ou seja, ele foi aprisionado num lugar chamado Vale do Suicida. Então, ele conta como foram os primeiros momentos dele, ele conta como ele se viu junto do corpo, que ele E é um não relato conseguia... detalhado, né? Um relato bem Detalhado, detalhado. imagina um escritor pintando isso com todas as emoções. A gente falaria um relato rápido. Ele pintou com todas as emoções, sem querer fazer literatura, mas mostrar as cores da realidade do suicídio. A Claudinha Cunha. Oi, Claudinha. Um beijo, querida. Colocou aqui. Mari, uma vez o Mauro Operti levou um caderno da Ivone, as folhas amarelas, algumas anotações. Isso, porque ela escreveu esse livro em muitas folhas de caderno, em muitos papéis de presente que ela passava. Não tinha facilidade que se tinha de conseguir caderno, essas coisas, não. Papel então, de pão, né? Que antigamente o pão era pão, tudo isso foi usado para fazer o Memória Suicida. Nós possivelmente não faríamos. Não. Não teríamos, né? E foi feito assim. Então, Camilo veio contando esses relatos, até que, em 40 e pouco, ele diz, vou reencarnar. Passados 52 anos lá no plano espiritual, ele diz para ela, vou reencarnar. E aí, ela põe aquilo tudo em forma de livro, vai juntando, achava muita coisa estranha, né? Mas foi guardando. Até pensou uma vez em queimar aquilo tudo. Por quê? Porque eram relatos que não tinha na literatura espírita. Ela vai que se ceia na minha cabeça. Vai... Então, ela uma vez até pensou em queimar quando ela ouviu um grito, não! Ela só viu uma luz, uma mão luminosa, azulada, e aí ela se tocou que não podia fazer isso, que não pertencia a ela. Ela apresenta o livro na Federação Espírita Brasileira, como ela diz, ela era uma ilustre desconhecida. O presidente na época era Manuel Quintão, falou que ali não tinha lugar para aquele livro, que o livro eles só estavam publicando o livro do Chico, e graças a Deus ele não publicou. Por quê? Porque o livro ainda faltava mais uma trabalhada nele. Faltava um revisor especial, né? Faltava um revisor especial. E ela ouviu, ela leu uma vez em Leon Denis, num de seus livros, diz que ajudaria a todos aqueles que chamasse por ele, que quisesse evoluir. Se fosse possível, ele ajudaria. Ele pedia isso aos céus, né, quando ele está encarnado. E quem aparece um dia para revisar o livro
da afeição doutrinária ao livro? Leon Denis. Olha. Leon Denis. É o único livro mediúnico escrito por Leon Denis. Mas que ele foi fiel a todos os relatos do Camilo. Todos os informes do Camilo. Ele só dava aquela afeição doutrinária que era próprio dele. Só vou pedir para o senhor centralizar um pouquinho, porque... Isso. Ah, eu estou com o celular na mão. O celular é... Então, próprio Leon Denis, ela diz que deve essas páginas ao eminente habitante do mundo espiritual, né, Leon Denis. E ele diz aqui que faz a revisão, ele depois faz uma revisão criteriosa, ele revisa 2 vezes. Ele ainda fez um prefácio para a 2ª edição e fez uma 2ª revisão. Por quê? Porque ele fala que precisava apurar melhor a linguagem. Ele fala aqui, ó, fez a revisão extemporaneamente, já que não me fora possível fazê-lo na data oportuna, por motivo afetos mais aos prejuízos da sociedade terrenas, contra que o mesmo instrumento se debatia, do que a minha vontade de operar e atento ao cumprimento de dever. Ou seja, mais por causa das lutas do médium do que pela vontade dele. E o último parágrafo desse prefácio de Leon Denis, ele me toca muito, sempre me tocou, né? Posso ler? Pode. É o último parágrafo do prefácio que o Leon Denis faz. Ele fala assim, que medite sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal o aceitá-las. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras, a passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece, piedosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsciência com consequência de infrações às leis de Deus. Ainda que se torne, né, duro para o nosso orgulho pessoal. Tem que ouvir isso. Agora eu acho que aqui ficou melhor. Ficou ótimo. E ele começa falando sobre os réprobos, o Vale dos Suicidas. O que é o Vale dos Suicidas? A gente sabe que não existe, lá segundo o Livro dos Espíritos, lugares circunscritos para o sofrimento. Longe do inferno, nada disso. O lugar circunscrito ali existe por conta deles estarem juntos, né? E ali já era um local de socorro. Era um vale mesmo, no plano espiritual, onde eles se viram num lugar feio, num lugar triste, em que eles, embora não soubessem, já estavam socorridos. Enquanto eles tinham aquela vitalidade que ia manter o corpo deles vivo, enquanto não desgastasse, eles não conseguiriam ser socorridos, não veriam socorro. Então eles ficam ali, vários e vários anos. O Camilo ficou 13 anos nessa região de sofrimento. Ah, todo suicida vai para ali? Não. Tem uns que são socorridos antes. O próprio inferno mostra isso, né? Quando traz os casos dos suicidas. Tem outros que são arrebatados por falanges do mal, né? E são ser viciados, torturados, mas isso não é para levar terror para ninguém, né? É só para a gente ver que é uma perda de tempo. Eu costumo dizer que é o mesmo que você pular, está numa viagem que você está programado, pagou a passagem, ou pagaram para você, e você pula do trem para interromper a sua viagem.
Cai É um, sua mala abre, espalha toda a sua roupa, você se machuca, você tem que se recobrar dos machucados, pensar no ato que você fez, recolher todas as suas roupas, juntar na mala e começar a tua viagem, só que agora, com machucado, né? Tendo a sensação de tempo perdido, mas que vai ser dada uma outra chance para você continuar. Então, é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. ó, a Coque Maria está dizendo: boa noite, pessoal. Gratidão por tanto aprendizado. Vou me esforçar para ler esse livro. Já tentei, mas agora acredito que vou conseguir. Uma vez, eu vi o benfeitor espiritual, Dr. Vitor, recomendar o seguinte para uma pessoa. Ele falou para mim que a pessoa era muito sensível. Então, ele mandou ela começar a ler da segunda parte ou da terceira parte em diante. Da terceira parte em diante, ó. Começa da terceira parte em diante. Porque já Então, fala da questão de Maria de Nazaré, né, dos socorros, essa terceira parte. eu acho que foi da segunda parte em diante que ele Dos mandou departamentos. ler, da segunda parte. Foi da segunda parte em diante que ele mandou ler. Então, o livro vai mostrar esse aspecto do vale, do sofrimento que ele teve. Isso ele conta a experiência dele ficar ouvindo o tiro, dele ficar vendo o sangue escorrer, tudo como se tivesse vivo ainda. Depois eles são socorridos, depois de 13 anos, ele é socorrido, vai para uma colônia espiritual especializada em socorro ao suicida, colônia patrocinada pela Mãe de Jesus, ela era patrona, colônia Maria de Nazaré, e lá a gente passa a conhecer cada departamento de lá e tudo relacionado ao preparo para eles de um retorno à Terra. São 5 espíritos, né? A história do Memórias, né? A gente vai ver principais, são 5 espíritos, É. né? Que ali estavam junto com Camilo, até por afinidade mesmo. Por afinidade, eles habitavam uma mesma caverninha. Era caverna mesmo, dentro desse vale, que era repleto de cavernas. E aí depois você entende que essas cavernas eram todas numeradas. Quando chegava o dia deles serem socorridos, ia lá um grupo de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal auxiliar, e os guardas, chamados de lanceiros. Os lanceiros iam para lá para proteger o grupo e chamava por nome. Fulano de tal. Aí dizia, fulano de tal, do número tal. Ó, fulano de tal está desacordado na rua tal, na caverna número tal. Tudo era numerado. Ou seja, eles já estavam sendo socorridos todos os dias, mesmo à distância, e não sabiam disso. Aí a gente Então, vê a quando eles... importância também da prece, né, da mentalização. Porque durante muito tempo teve-se uma tradição, né, na sociedade, na cultura, de não se fazer oração, prece, né, por aqueles que cometem um suicídio, né? Como que a ausência de sabedoria da continuidade da vida, da imortalidade, nos prejudicou ao longo da nossa caminhada terrena, né? Sim. O suicida, antigamente, não era nem enterrado em cemitério comum. Uhum. Não era nem enterrado junto, não tinha missa, não tinha nada. Né? Não tinha nenhum sacramento, por quê? Estava fora da lei. Em todas as religiões, a gente vê que o suicídio é um ato brutal. Né? Todas as religiões Contra a falam lei de isso. Deus, né? Todas Contra a as lei de religiões, Deus. no seu entendimento, trazem essa questão. Né? A gente ganha uma vida e somente o Criador poderá tirá-la.
nela. Tirar no sentido, ela acabar por si só, né? Ela acabar por si só, ou você ter um acidente que não seja suicídio, né? Que não seja risco de vida, e você desencarnar. Fora isso, a gente tem que cumprir o nosso tempo, senão a gente vai fazer perda de tempo. É como o estudante que mata a aula, desiste de ir à escola e depois tem que voltar e repetir o ano. Aquilo que muitas vezes as pessoas não querem se matar. Sim. A gente até entende isso. As pessoas querem ficar livres do problema. Da dor, né? É a cobrança, é o bullying, é a dificuldade financeira, é a falência, é o desamor. Tudo isso a gente entende. Tudo isso a gente entende. Mas a gente vai aprendendo com eles. Por isso que a gente tem que ler esse livro. A gente vai aprendendo com eles e com a doutrina espírita. E se a gente esperar, o socorro virá. Porque quando você se mata, mesmo que você não tenha ninguém, você já cria uma desordem, até no mundo espiritual. Por quê? Você chegou num lugar sem ninguém estar te esperando. Uhum. Pega um avião aqui, não tem ninguém te esperando e vai para a França agora. Poxa. Tu compra tua passagem agora e vai. Chega lá, tu não sabe o clima que está, não está com roupa adequada. Não se planejou para a viagem, né? Não se planejou, não está com roupa adequada, não levou dinheiro adequado, suficiente, a moeda de lá tu não sabe. Você não tem ninguém te esperando no aeroporto, não tem nenhum hotel reservado. Assim é no plano espiritual. Ninguém vem para se suicidar, não existe isso. Ninguém vem, você vem com a missão de morrer. Não é nem missão, né? É natural da vida. Né? A gente começa a desencarnar no dia que nasce. É menos um dia. Né? Menos um dia de vida. E Shakespeare tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, a beleza da vida é a certeza que vamos morrer. Né? E aí ele desenvolve isso até em Hamlet, né? Dizendo desse aproveitamento que a gente tem que fazer da vida, justamente por saber que aqui é um momento finito. Né? E quando você vai, você deixa muita dor. Eu falei dos casos de quem não tem ninguém. E aqueles que têm, que são a maioria, esses então deixam uma dor, muitas das vezes para sempre no outro. Muitas das vezes para sempre, né? No outro. E você vai se arrepender disso, porque você vai viver. A morte não existe no universo. Existe morte na matéria. Nós somos seres criados por Deus. O dia que a gente entender isso, que nós temos a herança divina, por isso que somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós nunca iremos desaparecer. Nós não iremos deixar de existir, apagar, dormir, acabou tudo, morreu, acabou. Não, morreu, começou. É o que Camilo vem dizer para a gente. A Claudinha colocou aqui, fica uma culpa em quem fica. Meu primeiro marido cometeu suicídio. Doutor Erma, que me ajudou muito. Cheguei no céu de 1993. Agora, graças a Deus, sei que se encontra bem. É como eu costumo falar, você fica numa eterna indagação. Por que fez isso? Por que não esperou? Por que não pediu socorro? Por quê? E uma coisa que acontece muito, né, Paizinho, que assim a gente observa, é que acaba gerando quase que uma tradição em alguns núcleos familiares de suicídio, né? Eu já peguei casos, até na vida profissional, que o pai se suicidou, 2 filhos se suicidaram, o neto estava na tentativa. Foi uma coisa transgeracional, de como que essa marca psíquica, né, e espiritual e essa dor vai ali marcando, né, aquele grupo de espíritos que estão juntos.
além disso, né, dessa marca, vou dizer, imitação do ato, né? Além disso, ainda tem as obsessões espirituais, né? Por Isso. quê? O espírito obsessor sabe que o maior sofrimento no plano espiritual é o suicídio, né? Você vivenciar lá a perda de não posso voltar atrás agora desse meu ar. Vou ter que reencarnar, passar por tudo, reorganizar o corpo de novo, passar pelas lutas e depois seguir de onde eu parei. E isso aí é para você começar a tua jornada de onde parou, você consertar teu corpo espiritual, teu corpo psíquico. Você às vezes demora 100, 200 anos, 300, por uma bobagem que a gente às vezes daria para segurar. A Jurema colocou aqui a repetição de padrão, né? Às vezes isso acontece. Isso. Vamos padrão. Por quê? Porque a gente já deve também ter feito muito disso em outras vidas, né? Então, é mais fácil, às vezes, a gente afrouxar do que resistir. Mas na medida que você aprende que ninguém morre, o livro traz essa certeza para a gente, você vê que vai ser uma perda de tempo e um sofrimento incomparável. E essa é a grande marca do Vale dos Suicidas, né? É a certeza da imortalidade. Quando ele traz, né, os detalhes, eu acho que é justa, pelo menos para mim, a minha experiência com memórias nesses detalhes, é que traz assim uma concretude muito grande da vida espiritual. Não é algo abstrato ou distante quando ele traz esses detalhes da vivência espiritual. Pelo menos essa foi a minha experiência. Não é mais uma questão de fé, né? É, Você passa a ter certeza. Eu já vi Dr. Vitor falando lá para algumas pessoas com ideia de suicídio, que diz que no plano espiritual os espíritos suicidas trocariam 10 minutos, 10 minutos deles por 10 anos da tua vida que você está reclamando. nossa, fiquei emocionada com isso. 10 minutos, você vive 10 minutos da minha, que eu vivo 10 anos da sua. Tal a grandiosidade da dor, né, que eles Nós passam. temos 20 minutos. Oh, então, é um livro que vai nos mostrar essa realidade. Agora, o bom do livro, além de nos alertar, é mostrar que existe a misericórdia, pautada em quê? Na reencarnação. Na reencarnação que vai dar nova possibilidade. Só que é a possibilidade você trazendo sequelas em você mesmo, seja renascendo com dificuldade no campo físico, seja no campo psíquico ou emocional. Não tem como você praticar um ato desse de brutalidade e você, ao voltar para a matéria, voltar ileso. Não tem como. Ah, mas Dona Ivone Pereira não tinha, mas ela sofria lá os problemas lá da mediunidade dela, que se ela bobeasse, entrava na obsessão. Ela sabia que era um médium com uma facilidade de ser obsidiada por conta E até desse doutor Bezerra, descontrolhamento. exatamente, o doutor Bezerra de Menezes, no livro, né, A Loucura sobre o Novo Prisma, ele traz, né, muito esse prisma da loucura pelo ponto de vista da obsessão. Sim, sim. Então, é um livro que vai nos mostrar isso. Agora, é um livro fantástico, porque, além de mostrar essa dor na pura realidade, vai mostrar o trabalho que esses benfeitores têm para conosco, já tomando conta desde quando eles desencarnam lá, conseguem agrupar. Agora, detalhe,
a gente vê a grandeza da mediunidade de Dona Ivone Pereira. Por quê? Quando o Camilo começa a contar as coisas, lá do Hospital Maria de Nazaré, quando ele é recolhido, 13 anos depois do suicídio, ele vai para essa colônia, ele começa a descrever aparelhos, logo na chegada, que a gente ainda nem tem. Verdade. Ele fala assim, e quando Leon Denis reescreve, em 57, 54, ainda não tinha nenhum aparelho conhecido. Ele diz assim, e passamos por uma espécie de triagem em que nossos dados, nossa história e até nossos pensamentos de como estava as nossas falas e nossa imagem era gravado em espécie de discos. Bom, a gente veio conhecer imagem e som em disco agora, há pouco tempo, com DVD. Verdade. Só que o de lá gravava até o pensamento deles. E o que é Então, bonito nessa parte do livro, né, seguindo, é que tudo na reencarnação é pensado, é cuidado nos mínimos detalhes pelos benfeitores, né? sim, sim, sim. Aí a gente vê esses aparelhos, vê também os telões. Eles têm lá uns aparelhos lá na torre de vigia que eles captam por ondas magnéticas, vibratórias, captam onde estão os suicidas, conseguem pegar a história deles, conseguem saber muita coisa que eles vão pesquisando. Depois passa essa fase de hospitalização, eles ficam realmente na enfermaria, são tratados magneticamente. O Camilo faz algumas cirurgias lá espirituais. Isso tudo focado nos detalhes, né? O livro ele tem mais de 500 páginas por causa disso, que ele vai mostrando o tratamento, a recuperação, né? Para poder ter o preparo para a reencarnação. É muito bonito isso, esse cuidado, né, da espiritualidade. Depois, eles passam a ver, eles saem da enfermaria 3 anos depois, saem da enfermaria 3 anos depois do hospital, vão para a Cidade Esperança, alguns deles, outros reencarnam, e aí a gente vai vendo a particularidade, por que cada um se matou. Ele vai contar. Camilo mesmo diz que o que debilitou ele foi o desânimo, algo que a gente deve lutar todo dia, nunca desanimar. E hoje a gente fala essa palavra até fala sobre o desânimo com uma certa banalidade, né? Estou tão desanimado, né? Estou sem vida, sem vigor. E quando a gente perceber isso, até de uma forma assim banal, a gente acender a luz, né? A luz vermelha para se observar nisso. A própria preguiça, entre aspas, né? Porque às vezes o desânimo ele está disfarçado da chamada preguiça, né? Quando Dona Ivone Pereira foi no Chico Xavier, o espírito Antério de Quental, que era um escritor que se matou também, um escritor que falava muito de Virgem Maria, né? Ele usava esse termo, Mãe Santíssima, Virgem Santíssima, que era o termo da época, né? Era o termo da época. A gente tem uma outra visão, né? Então, ele diz que lembrava do suicídio de Dona Ivone, que ele era um jovenzinho, ou seja, possivelmente ela era alguém conhecida, conhecida de lá, e possivelmente era escritora. Senão não teria capacidade de escrever como ela veio. É verdade. Né? E ela então, ela psicografou Tolstói, né? Bezerra. O Tolstói, ele se arrependia muito do livro Ana Karenina, isso. Porque a personagem se mata no final, né? Por causa lá do amor
não Isso. concretizado, dela ter traído, aquela coisa toda. E E foi um ele livro que inspirou muitos jovens, à época, a cometerem o suicídio. Porque esse fez amor é o amor do romantismo, né? Que aí vem aquela isso. coisa do se matar pelo outro. Esse livro ele traz essa questão do arrependimento. E foi um livro que realmente trouxe um impacto social muito grande. Teve uma época que ele parou de ser vendido, inclusive, por causa desse impacto social que trouxe. Então, através dela, Tolstói, o grande apóstolo russo, escreve também. Então, nesse livro, depois, passa esse período, eles vão conhecer três principais instrutores. Um é Epaminondas de Vigo, que era um grande mestre que fazia eles reverem as vidas deles passadas. Instruía eles, né? Ele era muito disciplinador, ele chamava sempre um lá, e na medida que ele mandava as pessoas pensarem, relembrarem, todos viam num telão a história. Nós não temos aparelho disso. Como é que a médium conseguiu captar isso, transcrever isso para o papel? Uma coisa que nem existe aqui. Ela É tem, um ela tem deles. que ter vivenciado isso em alguma medida, né, na sua caminhada É. espiritual. Paizinho, deixa eu só falar para o senhor, nós temos 5 minutos. 5 minutos é uma eternidade. Uma eternidade. Dá para a gente falar ainda Soru Omar, que traz ele, era um outro mestre, que traz ele, outro iniciado, né? Que todos eles tinham, a maioria tinham vivência na Índia antiga, né? Naqueles iniciados. Então, ele traz eles para verem sobre desencarne de suicida, socorrer suicida. Então, eles passam a vivenciar isso, vai apoiar gente com ideias de suicídio. Então, eles tudo isso vão vivenciar. Por quê? Para se treinar para a próxima encarnação. Agora, tem um personagem que é o... Oh, meu Deus. Fugiu o nome agora. Fala aí. Aníbal de Silas. Aníbal de Silas é o que apresenta Jesus a ele. É Aníbal de emocionante. Silas, Aníbal de Silas tinha sido uma daquelas crianças que Jesus colocou a mão na cabeça e falou: vinde a mim, as criancinhas. E E essa é foi ele, emocionada, porque essa parte no livro, a gente sente, né, a vibração, assim, essa vivência espiritual. e é ele que vai contar sobre Jesus. E conforme ele vai contando, isso dezenas de reuniões, conforme ele vai contando, eles vão vendo no telão, e detalhe, eles sentem o perfume, sente o calor do local, sente tudo, sente a brisa. É mais que um cinema 4D. A gente não tem um aparelho desse ainda aqui. E olha que ele conta isso no início do século passado. Ou seja, isso já deve ter lá desde 1800 e tal. O 3D Imagine aqui agora. está no primitismo, né, dessa descrição ainda. O 3D está Imagine tentando. agora. Dona Ivone Pereira acredita que esse espírito, Aníbal de Silas, tenha sido Marcos, o evangelista, que ficou tão apaixonado pela vibração de Jesus que passa a segui-lo. E ele se apresentava como um jovenzinho, como um adolescente. Então, era esse adolescente, Aníbal de Silas, que apresenta Jesus para ele. Olha, você ouviu falar de Jesus, de um personagem que conheceu Jesus? Olha que emocionante. Então, o livro é um cântico à misericórdia. No final, está dizendo assim, ó, mesmo vocês tendo cometido esse ato, mesmo vocês tendo que sofrer a consequência desse ato, mesmo vocês numa próxima vida tendo lutas mais difíceis do que aquelas das quais você tentou fugir,
vocês terão o nosso amparo. Nós só descansaremos, vocês só terão altas de nós quando voltarem reabilitados perante a própria consciência. Porque mesmo na encarnação, vocês ainda terão a ficha como pacientes da mansão, da colônia Maria de Nazaré. Olha que emocionante. O final, né, a terceira parte do livro, é de muita esperança, né? E depois... Muito desejo de vida. A gente sempre tem... Altivo Panfiro ensinou a gente sempre que falar de doutrina espírita tem que falar de evangelho, de Jesus e de reencarnação. Então, no final do livro, a gente vê por que Camilo ficou cego irremediavelmente. E ele, no livro, ele concorda com o fato de ter ficado cego, que ele viu por que ele ficou cego. Era nada mais, nada menos do que uma consequência do que ele fez alguém sofrer. E renasceria novamente. E cegaria dos 40 aos 60 anos. E cegaria irremediavelmente. Ou seja, aquilo que ele tentou fugir, ele teria que passar, não tem jeito. Só que com o agravante da perda de tempo. Então, o livro diz para a gente, não faça isso. Pense, é perda de tempo. A dor que você está tentando fugir não vai sumir, só vai aumentar. E se você souber esperar, isso vai passar. Tem um caso narrado pelo espírito Hilário Silva, de um homem que se suicida por causa do preço do algodão que caiu, por causa da queda da bolsa de valores. Foi. O camarada acaba se suicidando. No dia seguinte. E passa todo aquele sofrimento, coisa e tal, blá, blá, blá. Quando ele vê que, logo depois que ele se suicida, no local onde ele estava, eu acho que 3 meses depois ou 5 meses depois, voltou a subir o preço do algodão. Ou seja, ele se sentia doído porque não soube esperar 5 meses. A gente sabe que existe a dor, Luísa? Sabemos. A gente sabe que dói, não estamos minimizando a dor de ninguém. Mas a gente sabe que vai encontrar dor pior. E a maior dor que o suicida tem, diz lá o livro dos Espíritos, é o desapontamento de ver que não deu para ele fugir da dor. A vida continua. Ele não acaba, ele não apaga, ele não deixa de existir. Esse é o primeiro desapontamento dele ver, ó, fiz um ato inútil. E aí só uma outra encarnação. Em quais condições? Né? Então, se a gente puder esperar, né? Se a gente puder segurar a onda, né? Busca apoio no Centro Espírita, leia lá o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, busque seu psicólogo, seu psiquiatra, seu terapeuta, seu amigo, mas tente manter acesa a chama da vida até quando você tiver que ir. Vive enquanto tiver que viver. Né? Essa é a escolha que o livro fala para a gente. Para a gente não ser mais um a dar trabalho lá no plano espiritual, uma coisa que a gente fica fora da lei. Não somos esperados lá naquele momento. Né? Então, esse é o alerta aí contra o suicídio. Suicídio, jamais. Jamais, jamais. Tá bom, minha querida? Eu falaria aqui durante 4 horas, se você deixar. Eu estou muito emocionada. Esse livro é muito especial para mim. Eu tenho um amor muito grande por ele. Muito obrigada. Eu acho que depois dessa live, o medo, se existir alguém com medo de ler esse livro, né? Eu acho que agora se sentiu altamente incentivado. E quem puder ler,
não quiser ler lá no início, não sentir-se bem, que depois passa, a gente acostuma. Começa da segunda parte em diante e depois volta. Vai ter curiosidade de ler. Ou então, ouça a radionovela lá da LBV, né? Lá da LBV. Tem no E o YouTube estudo também, né? e tem no DVD da LBV, que eu acho que vende lá na nossa livraria do Centro Espírita Leão Denis. E quem quiser estudar o livro, tem o canal do espiritismo.net. Toda terça-feira o senhor está lá às 21 horas estudando o livro, né? Estudando página por página. O Tá senhor bom? faz a prece? Faço sim. Jesus querido, agradecemos a teu coração generoso, a bênção do estudo. E de coração agradecido, aqui estamos, a médium Ivone Pereira, a Leon Denis, a Camilo Castelo Branco, onde ele estiver, todos aqueles outros personagens que a gente vai conhecer, todos aqueles benfeitores, Senhor. Gratidão a todos eles. Que Maria, a tua mãe amorosa, Jesus, possa continuar cuidando de todos os nossos irmãos suicidas. E que aqueles, Senhor, que tiverem nossos entes queridos buscado o suicídio, que possamos, durante o nosso momento de prece, rogar a teu coração, Senhor, para que tu fortaleça cada um deles. Eles se sentirão mais fortalecidos, sabendo que alguém roga por eles, que rogam pela sua reabilitação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Allan Kardec, por essa doutrina maravilhosa que tu um dia trouxeste para nós, o ensino dos Espíritos. Abençoa, Jesus, a nossa querida Luísa, nesse seu esforço de divulgar a doutrina espírita e continue a nos abençoar também. Graças a Deus que assim seja. Muita gratidão, gratidão, gratidão. E que Obrigado todos os aí a lares todos. aqui conectados conosco, né, possam receber esse carinho, essa gratidão e que a gente possa divulgar a ideia da imortalidade e da reencarnação, porque vamos estar divulgando cada vez mais o desejo da vida em abundância. E orientando também, né, que a gente passe a divulgar na nossa casa espírita, que passe a ter estudos, né, sobre o livro Céu e Inferno, que a gente vai fortalecendo em nós essa vontade de viver. Isso. Muita paz. Beijo. Obrigado aí, gente. O canal só existe por vocês.